Projeto de lei do Senado 477, que altera a Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, para instituir a Federação de Partidos. Eu vou conceder a palavra ao senador Romero Jucá. Senhor presidente, aqui é exatamente a complementação do que nós votamos aqui, fazendo a nitidez do coeficiente político, mas permitindo aqui uma saída da formação de uma federação nacional que vai funcionar durante 4 anos, como se fosse um partido político, mas respeitando a identidade de cada partido. Cada partido terá a sua identidade, mas como órgão, como representatividade legislativa, funcionará como uma única máquina. O senador Aloysio Nunes tem duas emendas, que ampliam a penalização se o partido fizer uma federação e depois se retirar da federação durante os 4 anos. Meu parecer é favorável às 2 emendas do senador Aloysio. Portanto, eu solicito votar em bloco. Senhor presidente. Senadora Gleice. Senhor presidente, uma dúvida que eu queria retirar, até apresentei uma emenda, mas se for sanada a dúvida, pode ser retirada a emenda, porque as federações poderão ter abrangência nacional. A questão estadual, distrital e municipal, como fica? Para que a gente não tenha problemas de se formar coisas que não são coincidentes. No texto aprovado, a federação terá que ser nacional. Então, quero saber o seguinte, ela dita a regra para estado e município. Exatamente. Ela é uma federação nacional durante 4 anos. É uma verticalização durante 4 anos. Senão vai virar uma salada, vai ter um estado, no município, outro, não sei o quê, estimula a pulverização. Não tem problema, eu só queria saber disso. Então eu retiro a emenda que eu apresentei, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero chamar a atenção, senhor presidente. Senador Omar. Eu queria chamar a atenção ao senador Jucá e aqueles que estão apoiando essa proposta. Veja bem, os partidos aqui, a grande maioria dos partidos brasileiros é de proprietários. São proprietários. Não há como você colocar 28 partidos e dizer que todos os partidos elegem democraticamente um presidente com votação nacional. Tem presidentes de partido aí que estão eternamente como presidente de partido. Eles, por comodidade, se reúnem em São Paulo ou em Brasília, fecham um acordo e jogam isso para o Brasil todo. Essa questão, senador Jucá, tem que ser olhada de outra forma. Vossa Excelência não pode pensar só nos partidos grandes que hoje têm o país. Tem os pequenos também, que têm proprietários, que você não negocia coligação com eles nos estados ou nos municípios. É necessário conversar com eles ou em Brasília ou em São Paulo. Muitas vezes, ministros de estado que determina nos estados com quem o partido deve ou não ficar. É isso que nós temos que acabar. Por isso, quando votamos há pouco, senador, que os municípios e os estados tinham que regularizar seus partidos para dar independência e autonomia, nesta emenda nós estamos tirando essa autonomia dos municípios e dos estados onde estão os partidos instalados. Então, para que a gente não cometa um erro, sou favorável sim a acabar com esse negócio de que um tem que usar voto do outro para se eleger. Quem tem voto é o povo que diz, é ele que coloca aqui ou tira. Não é ninguém mais. Por isso, acho que essa emenda, ela não dá para ser discutida agora e votada agora. Federação pode acontecer um dia, se os partidos ideologicamente defenderem princípios que estão no seu estatuto e nos documentos que eles mostram aos seus filiados. Hoje, nenhum partido defende estatuto, defendem causas, que não é o estatuto do partido. Federação não dá com 30 partidos no país. Federação não dá para ter uma federação com 30 partidos no país, senhor presidente. Senador Caiado. Você vai ficar vinculado em 4 anos. Senador Caiado, senador Serra. Senhor presidente, veja bem, senhor presidente, esse assunto é um assunto que, como toda matéria de reforma política, causa uma controvérsia enorme. A federação, ela foi discutida há muito tempo aqui no Senado Federal, foi aprovado na Câmara, dentro da comissão, dentro do relatório. Por quê? Porque ela é uma alternativa
aquela tese apresentada pelo relator. Ou seja, se nós temos hoje a figura da coligação, mas que para o partido poder ter um representante eleito, ele precisa de fazer o quociente eleitoral, então a figura da coligação que nós produzimos aqui, ela realmente pode não dar tranquilidade aos pequenos partidos. Ora, qual é a saída que nós estamos buscando? Nós estamos trazendo uma unificação desses partidos nacionalmente. Lógico, não se pode dar uma federação que seja por estado, por município e nacional. Não existe isso. A federação ela é nacional. Então, seria o agrupamento desses partidos, um mês antes da convenção, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, e aí ele comportaria, durante o período da legislatura, como um partido. O senador Aloysio Nunes apresentou uma ideia ainda que pode ser acrescida pelo relator. O relator colocou a restrição de depois da data da eleição, o partido querer se separar da federação. Se ele se separar da federação, está previsto aqui pelo relator que ele perde o funcionamento parlamentar. Ou seja, ele não terá tempo, ele não terá condições de ter comissões e nem votações representativas pela liderança. Mas o senador Aloysio Nunes ainda coloca um ponto a mais. Se ele sair da federação, ele também não terá o tempo de rádio e televisão e o fundo partidário. Ou seja, a federação, senador Omar, ela não é obrigatória a ninguém, a menos que o partido pequeno se sinta desprotegido dentro do atual sistema eleitoral, ele poderá criar uma situação em que eles vão sobreviver por uma junção dos demais partidos, e esse partido vai funcionar como partido único. Não terão ali 5 líderes, um líder só. O funcionamento parlamentar será daquela federação. Como tal, são alternativas que nós estamos produzindo dentro de uma transitoriedade, para não dizer que fechou-se a porta quando não se tem o fato da coligação da maneira como ela é aplicada hoje. Essa é a posição do democrata, senhor presidente. Senador Serra. Vai, está inscrito, está inscrito. Eu vejo com simpatia a proposta do relator, inclusive os fundamentos apresentados aqui pelo senador Caiado. Quero dar um elemento para a discussão. Nós aprovamos aqui o fim das coligações, a Câmara rejeitou. É uma PEC. O que acontece? Nós temos que diminuir a resistência a acabar com as coligações. A frente, na verdade, a federação, ela é um caminho para diminuir a resistência. Quero dar só um número. Pelo amor de Deus, não se considerem desconsiderados os partidos que eu não citava, mas pegando 3 partidos, PMDB, PT, PSDB, dispõe de 57% das cadeiras da Câmara. Das cadeiras do Senado. Na Câmara só tem 40%. Os partidos maiores, aqui no Senado, têm quase 60% das cadeiras. Na Câmara tem 40%. Nós não temos correlação de forças na Câmara para aprovar o fim das coligações. Com a alternativa da federação, poderemos ter. É seguro isso? Não. Poderemos ter. Por outro lado, presidente, mesmo que fosse factível acabar com as coligações, nós temos que ter uma saída de transição. Não podemos simplesmente exterminar os pequenos partidos ou micropartidos. Não podemos fazer isso. Temos que oferecer uma regra de transição. Esse é um argumento adicional, mas é um argumento de natureza prática. Para aumentar a chance de derrubar a coligação na Câmara, nada como fazer a federação, inclusive com emendas nos termos que o relator apresenta e nas emendas oportunas do senador Aloysio. Pela ordem, presidente. Pela ordem. O senador Serra. E agora que eu estou entendendo porque as coisas andam devagar aqui no Senado. Senador Donizete, senadora Vanessa, senador Cássio Cunha Lima. Presidente, senador Telmário. Esse acho que é um instrumento importante que nós estamos criando. Ele vai permitir, inclusive, ao longo do tempo, de repente, nascer novos partidos. Dessa federação pode nascer um partido forte, entendeu? Porque ao longo dos 4 anos ou 5 anos que for a convivência, pode encontrar um programa único
dentro de uma média e constituir um partido que vai ser um partido forte para a sociedade brasileira. Então, nesse momento da história que nós estamos vivendo no Brasil, acho que isso aqui é inteligente, importante e, acima de tudo, preserva a democracia. Então, acho que é importante, inclusive, eu peço que a emenda colocada pelo senador Aloysio Nunes, eu tenho total concordância com ela. Essa é a minha esperança com relação ao partido da senadora Vanessa. Senhor presidente, sou eu, a palavra está comigo, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu acho que... Excelência. Muito obrigada. Eu quero discordar apenas de um elemento. No conteúdo, eu acho que a gente avança muito. Só que eu não entendo que essa proposta da federação seja incompatível com a coligação. Não são duas coisas incompatíveis, elas podem continuar sobrevivendo. Não tenho dúvida nenhuma. Eu, internamente, dentro do meu partido, mesmo existindo a possibilidade da coligação, da livre como é hoje, eu ainda acho que melhor para os partidos é formarem as federações, as coalizões. Isso acontece na Argentina, isso acontece no Chile, isso acontece nas democracias mais modernas, acontece em muitos países da Europa. E aí, eu acho que a gente também responde a uma preocupação do senador Omar, que diz o seguinte: partido pequeno vai se juntar. Não. A federação ou coalizão, ela é diferente, porque ela aproxima os parecidos, os próximos, ela une os próximos, que obviamente manterão os partidos diferentes, porque têm ideologias ainda diferentes. Mas na metodologia, na política do dia a dia, na tática, tem uma mesma posição. Então, eu acho que o Senado dá uma grande contribuição à democracia aprovando esse projeto, senhor presidente. Obrigada. Senador Romero Jucá. Senador Cássio Cunha Lima. Presidente, apenas para registrar que nós entendemos que é um avanço. Eu concordo com os argumentos todos colocados aqui pelos senadores. Nós vamos dar parecer favorável à emenda do senador Aloysio e negociamos com a senadora Gleisi fazer uma pequena modificação aqui no verbo e, portanto, aliás, na afirmação que diz que a federação poderão ter abrangência nacional. E nós negociamos para que as federações terão abrangência nacional, exatamente para não deixar dúvida se pode ser diferente em estados e municípios. Então, com essa modificação, nós vamos dar parecer favorável também ao destaque a emenda da senadora Gleisi, né, com esse ajuste, e peço a votação em globo, já que o parecer são favoráveis aos dois. Permita-me senhor presidente, quero debater o projeto. Eu procuro ter sempre um olhar prático do que acontece no dia a dia das eleições. Já disputamos todos aqui muitas eleições e todo mundo tem muita experiência e vivência. O Brasil não é um país unitário. Nós temos um cacoete de transformar a federação num país unitário. Nada mais unitário do que um sistema único de saúde, nada mais unitário do que uma política geral de ICMS, um sistema único de segurança pública. Ou seja, nós temos o desenho republicano, mas com um formato de país unitário. Não acredito que, permita-me prestar homenagem a Pernambuco, senador Humberto Costa, que em São Joaquim do Monte e em Camucim de São Félix, são duas cidades pernambucanas, você consiga, na eleição municipal, manter a federação que foi criada nacionalmente. Os municípios são autônomos, os partidos são nacionais, indiscutivelmente, mas eles se reproduzem na sua existência estadual e municipal. Eu não consigo vislumbrar que num estado como Minas Gerais, com seus 843 municípios, 853 municípios, é um país. São Paulo, da mesma forma, você consiga reproduzir de forma idêntica todas as coligações. Se pudéssemos construir algo que a federação seja respeitada nas eleições nacionais, mas que você possa, no mínimo, pelo menos no âmbito das eleições municipais, permitir que algumas coligações sejam feitas. Do contrário, você gera uma verticalização. É uma verticalização que já foi tentada e no passado não funcionou, e nós estamos sendo mais realistas do que o rei. Senador Cássio, me permite uma parte? Claro. Só queria registrar o seguinte: esse partido que faz parte da federação, ele só vai ter o horário eleitoral da eleição municipal
porque ele fez parte de uma federação e elegeu um deputado na federação e, portanto, está somando no tempo dele. Então, se a gente dissociar, nós vamos estar criando anarquia. Se faz um acordo nacional, se pega um tempo de televisão, se elege um deputado federal dentro de uma federação e se vai para o município e se disputa separado e não tem unidade. Por isso é que a decisão tem que ser nacional e registrada do TSE. É uma decisão que os partidos vão ter que ponderar muito para tomar essa decisão. Mas, uma vez tomada, ela tem que valer para o período, porque o partido auferirá vantagens dessa federação nacional, que é o tempo de televisão e o fundo partidário. E, eu vou concluir. Senador Cássio Cunha. Eu vou concluir meu raciocínio de forma breve. O que nós estaremos fazendo aqui, senhor presidente, não sou adivinho, mas o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente aniquilando os partidos nas suas instâncias locais. Não existirá mais partido municipal, muito menos estadual. Por quê? Em dado momento, eu vou dar o exemplo de hoje, vou permitir, aqui estamos num exercício livre de hipóteses, mas não faz muito tempo que a hegemonia política do governo federal, agora em tempos recentes, como aconteceu também com o presidente Fernando Henrique Cardoso, não estou me referindo apenas ao mandato do presidente Lula, havia uma hegemonia política muito forte. Ou seja, a base do governo era composta por partidos que, somados, representavam um verdadeiro rolo compressor do pensamento político brasileiro. Se em determinado momento da política nacional você tiver um governo suficientemente forte para formar uma federação, você simplesmente cria uma hegemonia que vai mexicanizar, com todo respeito ao México, né? Não estou sendo pejorativo, eu estou querendo falar do PRI, na verdade. Você vai criar uma federação de partido tão poderosa, tão forte no Brasil, que na disputa local não haverá chance de você sobreviver. Então, vamos para a hipótese concreta. O PT faz federação com o PMDB, com o PSB, com o PCdoB, com o PTB. Tá, na federação nacional, tudo bem a base. Aí você reproduz isso nos estados e municípios e fica hoje, na realidade política brasileira, no campo da oposição, para fazer coligações nos estados e nos municípios, apenas PSDB, Democratas, PSC, e mais PPS, mais Solidariedade, enfim. No âmbito dos municípios, você simplesmente aniquila a vida da política local. Você vai acabar com a política municipal. E nos estados você vai criar, com o passar do tempo, uma hegemonia tamanha que não haverá disputa. Senador Cássio, precisa saber se os partidos políticos vão se sujeitar a isso, de perder a identidade, de perder a liderança do governo federal forte, soltando emenda. Não tenho dúvida, Romero. Eu acho que faça uma distribuição de emenda bem feita para ver se não faz. Os partidos grandes, eles não... O problema, Romero, é que a gente quer ser mais realista do que o rei. A gente quer aqui legislar para a Suíça, enquanto fazemos a nossa vida no Brasil. Nós não estamos na Suíça, nós estamos no Brasil, o Brasil brasileiro, com todos os seus virtudes, mas com vícios que precisam ser corrigidos. Essa que é a realidade. Se você tiver um governo que tenha hegemonia e que faça um processo de fortalecimento do processo político, você caminha para uma situação de bipartidarismo e do domínio completo de determinada força hegemônica. Existe a possibilidade, eu estou aventando a possibilidade. Se você tem um governo que tenha legitimidade, que consiga ampliar sua base e que dê conforto a esse projeto político, você verticaliza de tal forma que você aniquila a eleição municipal. Essa que é a realidade. É a preocupação que eu estou externando. Não vou, obviamente, impor minha opinião, claro que não, longe disso, apenas externo, porque ficará registrado nos anais a preocupação de que essa distorção grave, essa distorção gravíssima poderá ocorrer com a formatação. A ideia, portanto, para concluir, senador Romero, é que possamos separar as instâncias de eleição, para que possamos separar as eleições municipais das eleições estaduais. Talvez seja um caminho que amenize essa realidade. É o meu ponto de vista. Presidente. Senador Romero. Relator. Senador Aloísio. Senador Romero falará na sequência para dirimir dúvidas. Presidente. Senador Romero Jucá, uma indagação que eu faria a Vossa Excelência. Vossa Excelência respondeu à objeção do senador Cássio Cunha Lima com a seguinte afirmação: o partido
que vai usar o tempo de televisão no programa regional, ele vai usar o tempo auferido da federação. Muito bem. Agora, isso poderá acontecer, mas não será necessário. Mas se formar uma federação diferente na legislatura, para a legislatura estadual, ou para as legislaturas municipais, essa coligação, essa federação, que é diferente da nacional, não poderá se beneficiar desse tempo. Ela não vai existir, porque, na verdade, é o seguinte, o que nós estamos fazendo, na verdade, é um projeto de construção de eixos partidários. Senador Jucá. Nós temos hoje 28, nós vamos ter 6 ou 7, porque alguns partidos vão se aglutinar, vão iniciar essa federação e vão terminar, muitos deles, virando um partido. Porque vai haverá, na verdade, uma integração com o andamento das coisas. Quem concordar com esse eixo vai ficar. Quem não concordar vai sair desse partido e vai para outro partido no município e no estado. É isso que vai acontecer. Na verdade, nós vamos, ajudar a concentrar o que hoje está completamente disperso. Agora, se a gente concentrar em cima, der a vantagem em cima e abrir embaixo, não vai concentrar nunca, vai ser uma anarquia, vai ser uma negociação embaixo, uma pulverização, e nós estará contra a ideia de fortalecimento dos partidos. Eu tenho tranquilidade em dizer que eu acho que é um bom caminho para a gente começar a concentrar essa questão. Senador Jucá. Apenas eu também fico com uma pulga atrás da orelha. Vamos esperar que dê certo. Senador Flecha Ribeiro, e vamos. Eu acho que o senador Cássio tem razão. A realidade mostra que você não tem como fazer uma federação que seja nacional, estadual e municipal. Mas não faz, pô. Não tem como isso. E aí a ideia de Vossa Excelência, senador Jucá, de que o candidato, se não concordar com a federação, ele sai do partido para ir para outro, não há tempo, porque ele tem que sair um ano antes. E as federações serão feitas à época da campanha. Mas é a mesma regra. A regra de filiação ela é a mesma para o partido e para a federação. Mas a sugestão que o senador Jucá deu de que se o senador Flecha, se um partido nacional for tomar uma decisão dessa, ele vai ter que ouvir filiados, ele vai ter que tomar uma posição, senão ele perde o controle. O cara que for tomar uma decisão sem ter capilaridade na base, ele perde o comando do partido. Mas você não vai formar a federação um ano antes. A federação será feita à época da convenção e não um ano antes, que é o prazo de filiação. Senador Flecha, então o partido vai para a coligação. Pronto, ele não precisa fazer federação. Ele não precisa fazer federação. Nós não estamos excluindo a coligação. Ele vai para a coligação. Ele vai para a coligação na condição. Exatamente, vai para a coligação. Na condição que nós já provamos que o voto conta só para o partido. Agora, não se pode. Isso é uma alternativa. E cada um querendo ter um líder. Tá certo? Então, quer dizer, é isso, nós vamos dar uma alternativa para aqueles que não querem entrar na coligação. Se eles querem continuar mantendo a independência no Estado e no município, ele fica na coligação. E a outra opção, senador Caiada, que o senador Valadares disse, o partido está chapa completa, só ele isolado. Sim, está bem. É outra alternativa. Senador Caiado, me permite. Caiado, me permita uma parte, senador. Quando o TSE votou favoravelmente à verticalização, foi porque a Constituição diz no artigo 17 o caráter nacional dos partidos. Senador Caiado. O partido, na Constituição, tem caráter nacional. Nós aqui alteramos essa regra, colocando na Constituição brasileira, tá certo? Que a coligação ela é independente, nacional do Estado e do município. Nós aqui criamos isso. Tá certo? Presidente, mas a Constituição brasileira, eu queria dar minha consideração. Senador Caiado, me permita-me uma parte. Nacional. Uma parte. Serei rápido. Uma parte. Senador Cássio. Por gentileza. Apenas um argumento que foi trazido pelo... Senador Cássio. Um argumento e uma observação que foi levantado pelo senador Anastasia, que na sua modéstia e generosidade me permitiu trazê-la sem o brilho e a competência que todos nós sabemos ter a Anastasia. O senador Anastasia chama a atenção que, na prática, a federação é uma fusão provisória de partidos. Os partidos estão se fundindo provisoriamente. Perfeito.
Portanto, quando você tiver diante da hegemonia e da força que o governo federal possui na nossa estrutura federativa do Brasil, nós estamos falando do Brasil, o problema é que a gente fala do Brasil e quer legislar para a Suíça. Essa é a minha preocupação. Então, nós estamos tendo uma possibilidade real de criarmos, através dessa fusão temporária, um PRI, como aconteceu no México. Sim, não faz muito tempo que poderia ter sido feita uma federação formada pelo PT, pelo PMDB, pelo PSB, pelo PDT, pelo PTB, verticaliza isso e você acaba a possibilidade de disputa. Senhor presidente. Tá, Presidente. Senador Aécio. Olha, já teve... Para concluir, só para concluir, em votação. Só para concluir, eu estou alertando para o risco que o país sofre e enfrenta nesse instante de termos uma verdadeira varrida de partidos políticos e a hegemonia não de um pensamento sociopolítico ideológico, mas de um governo. O risco está posto e é bom que fique o alerta. Senhor presidente, apenas duas observações. Essa discussão essa discussão, senador Jucá, ela começou como uma alternativa à questão do fim das coligações. Vamos encontrar uma forma para que os pequenos partidos sobrevivam, né, e nós possamos, de alguma forma, estimular que o fim das coligações, que não todos, obviamente, mas uma parte expressiva do Congresso considera positivo. O que acontece é que está vindo para o debate agora algumas outras considerações que devem ser levadas em conta, que é a estruturação dessas federações pelos próprios grandes partidos, a partir dos instrumentos de poder que eles dispõem. Olha, é algo muito polêmico, senador Jucá, e é essa questão que me traz nesse instante à tribuna. Até internamente, dentro dos nossos partidos, nós estamos vendo aqui divergências ainda grandes. Não há necessidade que esse tema, que é tão relevante, seja deliberado nesse instante. Acho que ele é importante, mas ele poderia retornar logo no início de agosto. Nós vamos ter outras questões para votar logo no início de agosto, pelo menos com a possibilidade de nós termos debatido todas as intercorrências e, obviamente, as consequências que poderão advir dessa federação. Porque a verdade... Senador Onísio, peço a Vossa Excelência, senador Onísio, peça um pouquinho de paciência, senador Onísio. Porque eu estou 1h30 escutando Vossa Excelência. Não, 1h30? Essa discussão não pode ser... Então Vossa Excelência não estava no plenário. Não pode ser unilateral, com todo respeito. Então Vossa Excelência não estava no plenário, senador Onísio, porque eu não saio do plenário. Senador Onísio, eu estou falando há 3 minutos. Peço a Vossa Excelência paciência para me ouvir. Vou ouvi-lo com toda a atenção. Aliás, com a atenção e a educação de sempre. O que me preocupa, senador Renan, nós estamos votando algo dessa importância sem um mínimo de consenso dentro dos próprios partidos políticos. Porque se essa tese vale, por exemplo, para as últimas eleições, nós teríamos a base, aquilo que se construiu, e nós sabemos como se construiu, o conjunto de alianças que foram construídas no plano nacional e que tiveram divergências regionais respeitadas, sem a possibilidade de que isso ocorresse. Nós teríamos todos os partidos que definiram pela coligação nacional tendo que cumprir isso em todos os estados. É algo que nós precisamos apenas, acho que, amadurecer um pouco mais. Obviamente, se a maioria quiser, vamos votar, mas eu sugeriria ao senador Romero Jucá que pudesse trazer esse assunto no início de agosto, quem sabe com consenso na própria redação da proposta. Senhor presidente. Senador Romero. Senhor presidente, eu quero aqui registrar que nós conseguimos um avanço grande no primeiro item que nós votamos, que foi a questão das coligações. Nós gostaríamos de votar essa matéria hoje, porque é importante remeter à Câmara dos Deputados tanto a matéria do item 1 que votamos da coligação, quanto a matéria da federação. Porque isso só andará na Câmara dos Deputados se andar em conjunto. Senão não passará lá. E se nós pudermos votar isso para valer nas eleições municipais, importante que valha. Eu só quero dizer o seguinte, eu sou do PMDB, eu sou vice-presidente nacional do PMDB. E nós fizemos uma coligação com o PT, uma coligação, indicamos o vice. Se fosse para fazer uma federação, eu posso afirmar aqui, para o PMDB perder a identidade que tem, o PMDB não faria uma federação com o PT ou com qualquer outro partido. Nem nós. Então, talvez a história do partido fosse... Romero, vamos ver se nós... Abriria a mão da... Eu estou só registrando que não
Presidente, vamos votar. Certamente abriria mão. Eu quero votar, senhor presidente. Eu quero votar. É mais fácil. Senador Romero. Não, senador Renan, o debate ficou só no PSDB ali, eu tenho minhas dúvidas. Eu preciso tirar minha dúvida e quero conferir aqui. Nós votamos a coligação aqui, e na coligação foi criado que quem não fizer o coeficiente, o partido que não fizer o coeficiente, não elege um dos seus membros. Eu quero saber se essa mesma regra da coligação vale para a federalização. Não, a federação vale como um partido. Senador Romero, com a palavra único. para rapidamente explicar a dúvida do senador Telmário. Se a regra foi estabelecido que para a regra da coligação é preciso que o partido para eleger ele tenha coeficiente. Essa mesma regra vale para a federação, porque diz o seguinte: a única diferença da federação, segundo o projeto aqui, a única diferença é que a federação ela permanece por 4 anos e a coligação se desmancha no dia seguinte. O projeto diz isso. O projeto diz isso. Eu quero registrar o seguinte: a federação vale por 4 anos, a soma de partidos viram um partido e o coeficiente será o resultado da soma de votos de todos esses partidos representando um partido só. Portanto, é diferente da coligação. A coligação são partidos independentes. A federação é a unicidade num partido só, somando o coeficiente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que nós pudéssemos votar essa matéria. E logo após votar essa matéria, eu queria pedir que se suspendesse a discussão dos projetos eleitorais para retomar amanhã os outros temas. Todo mundo já está cansado, a discussão já está uma discussão exaltada, e eu acho que é importante fazer isso com racionalidade. Nós vamos votar essa matéria e continuar amanhã a reforma eleitoral. Nós vamos concluir a apreciação dessa matéria. É uma matéria importante e nós precisamos de continuar nela. Não tem porquê nós interromper uma matéria como essa. Até porque presidente, a coligação, na forma que ela está aqui, se não for apresentada à Câmara dos Deputados uma alternativa, eu vou dizer a Vossa Excelência, nós vamos botar essa ela não tem nem quórum, ela não vai ter nem 100 votos. De apoiamento a esse texto da coligação. Eu concordo com você. Vamos votar agora. Senhor presidente, eu só queria apenas, como autor, informar o seguinte, que todo mundo falou. O senador Valadares é o autor da proposta. E há 10 vezes que eu pedi para falar e só agora fui atendido. Quando eu apresentei essa proposta, previa a situação de coligação nos estados, não nos municípios. Mas o senador Jucá me convenceu de que, como a minha proposta falava de que a federação funcionaria como se fosse um partido, ficaria incoerente, porque o partido, pela Constituição, tem que ser de caráter nacional. Aí eu fui convencido de que realmente não poderia haver coligação nos estados, quanto mais nos municípios. Portanto, eu acho que a única saída para salvar os partidos políticos, aí o senador José Serra tem toda a razão, não podemos acabar numa só tacada os partidos considerados pequenos ou nanicos. Temos que dar uma oportunidade a eles para que continuem coexistindo com os grandes partidos. E a única saída, inclusive, para a gente aprovar lá na Câmara dos Deputados, é dizer a eles: olha, vocês têm uma saída. É a federação de partidos políticos que tem uma regra diferente da coligação, que os beneficia. Enquanto a coligação, senhor presidente, o quociente eleitoral é calculado individualmente pelos partidos que compõem a coligação. Na federação, o quociente eleitoral é contado pelo somatório de todos os partidos, como é hoje na coligação partidária. Portanto, senhor presidente, eu sou totalmente favorável que nós votemos essa matéria hoje, porque ela é o complemento daquela que nós já votamos anteriormente. E eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que esta comissão funcionou a contento. Temos como presidente... Posso usar, senhor presidente? Senador Jorge Viana. Senhor presidente. Senador Garibaldi. Senhor presidente, olha, eu acho que nós devemos votar
e continuar com temas mais simples e menos polêmicos. Por exemplo, financiamento de campanha eleitoral. Votação do projeto com as alterações promovidas pelo relator. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado contra o voto do senador Cássio, senador Luiz, senador Davi Alcolumbre, senador Aécio Neves, senador Donizete e outros senhoras e senhores senadores. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão. Senhor presidente, eu estou pedindo verificação há algum tempo e o microfone não aciona. Senhor presidente. O senhor acatou, relator, acatou com as alterações. A matéria Os destaques foram considerados, ok. A Então matéria tá bom. foi anunciada com as alterações acatadas e sugeridas por Vossa Excelência. Está aprovado. Redação final. Não, mas já passou, pô. Não, já passou, nós estamos anunciando, voltando à redação final. Não. Nós já estamos anunciando a redação final. Redação final. Colocamos em votação a redação final. Quem aprova a redação final permaneça como se encontra. Vem cá. Toma apoio. Apoio. Eu indefiro o pedido de verificação pela falta óbvia de apoiamento. A matéria vai à Câmara dos Deputados.